Queridos irmãos e irmãs no ideal espírita, caríssimos companheiros e companheiras nessa jornada terrena, é sempre uma grande alegria retornar a esta casa e é com essa alegria que eu saúdo a todos, boa noite. Que cada um de nós aqui possa receber aquilo que veio buscar nesta casa abençoada nesta noite, de acordo com a nossa verdadeira necessidade, mas sobretudo contando com a misericórdia infinita do nosso Pai Celestial, que sabe daquilo que precisamos muito antes que tenhamos que pedir. Como o Sanglade adiantou, ele falou sobre a União Rádio Web. Então, antes da gente falar do tema, quem não conhece ainda, a União Rádio Web é uma rádio transmitida pela internet com 24 horas diárias de programação espírita. Então, são palestras que são gravadas dos palestrantes aqui ligados à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. São entrevistas, poesias, mensagens, retransmissões de outros programas. Então, para ouvir a União Rádio Web é só baixar o aplicativo, acessando a loja do seu smartphone, se for Google, né, o Google Play, ou se for o telefone, o iPhone, na Apple Store também, e baixar, digite lá, União Rádio Web, baixe o aplicativo e você pode então ouvir 24 horas de programação espírita. De madrugada, se você acorda de manhã, né, desde as 4 horas da manhã já tem palestras sendo retransmitidas. Então é uma grande oportunidade para quem ainda não conhece, instale, é gratuito. Como o Sanglade falou, nós vamos tratar do tema Por que sofremos? Faremos uma breve abordagem sobre a passagem, o ensinamento de Jesus sobre o filho pródigo. Para isso começamos então com a nossa reflexão fazendo um questionamento. Onde mora a felicidade? E antes da gente tentar responder isso, eu quero primeiro ler. Eu não trouxe o slide, naturalmente, para que vocês não leiam e só me ouçam. Então eu trouxe o trecho aqui, que está registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos de 11 a 32. Eu vou ler o trecho que nós vamos comentar depois. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. Vou-me embora, procurar o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Partiu, então, e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu-o, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho disse então: Pai,
pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então, ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Esse é o trecho, então, que encontramos em Lucas, no capítulo 15, versículos de 11 a 32. Nossa primeira indagação é: onde mora a felicidade? E a gente vai pegar pequenos trechos dessa história para nos aprofundarmos. Começamos aqui. O mais jovem dos dois filhos disse ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. É interessante a gente contextualizar esse acontecimento, pois, olhando para a nossa sociedade, talvez não seja algo tão absurdo, mas ainda é. Mas talvez ainda alguém conheça alguma história muito parecida com essa, dos pais que ainda em vida dividem seus bens para ajudar os filhos. É muito natural até mesmo. No entanto, a gente precisa entender que essa história remonta de 2000 anos atrás, numa cultura específica, naquele tempo específico. É interessante a gente ressaltar também que no judaísmo, na cultura daquela região, o patrimonialismo e o patriarcado são muito fortes. Isto é, o pai é a figura central da família. Não só da família, mas de toda a comunidade. Então, é na figura do homem, do pai, que tudo funciona. Então, existe um respeito gigantesco ao pai. E a propriedade de uma maneira geral, porque a propriedade representa um núcleo familiar dentro daquela comunidade. Vejam bem. Portanto, naquele tempo, seria inaceitável. Quando Jesus conta essa parábola, para quem ouve naquele tempo, é assustador. Por isso que nós dizemos que Jesus foi um revolucionário. Jamais um filho poderia se apresentar ao pai e pedir a parte que lhe cabe das propriedades que o pai tem. Interessante a gente citar também que na época havia muito pouco dinheiro em circulação, A liquidez era muito pouca. O que as pessoas possuíam eram terras nas quais elas trabalhavam. Portanto, quando o pai aceita entregar-lhe a parte que lhe cabe, para quem ouve a história, foi uma surpresa muito grande. E é curioso a gente ressaltar, nesse trecho ainda, que o pai, em nenhum momento, tenta discutir com o filho.
Veja, o filho se apresenta e pede a parte da herança desse pai. E ele simplesmente aceita e entrega o que o filho quer. Evidente nessa imagem que o pai é Deus, o nosso pai. E a nossa relação com ele é também nesses termos. Nós vivemos e temos acesso a tudo o que Deus compartilha conosco. Quando o dia amanhece, as oportunidades são as mesmas, quer para os bons ou para os maus. Não existe distinção. Essa é a herança do Pai. Muito interessante, eu ouvindo uma palestra do Divaldo, há algum tempo atrás, ele relatou que um determinado dia ele assistia a um programa de TV, quando ele se deparou com a imagem do cosmos, daqueles planetas gigantescos, suspensos no ar. E ele se admirou com aquilo, se emocionou, e lágrimas lhe escorreram pela face. Quando a Joana se aproximou, Joana de Ângeles, e percebeu pelo seu psiquismo, ela respondeu antes mesmo que ele perguntasse, ela disse: é o amor de Deus, meu filho, que sustenta todos esses mundos. Olha que imagem magnífica. E ela acrescenta: isso tudo é herança nossa, que somos os seres inteligentes da criação, co-criadores com Deus. E o Divaldo, num arrobo de bom humor, que lhe é característico, ele brinca, e diz: se a nossa herança, quando então nós vamos receber? E ela também, percebendo, brincou com ele: quando Deus morrer, meu filho. O que na verdade se trata aí é sobre a posse. Não basta ao homem poder usufruir, ele quer ser dono daquilo. Ele tem uma necessidade de se apossar das coisas. O Divaldo ainda conta uma história em que ele estava numa exposição de flores e se deparou com uma orquídea rara, de beleza extraordinária. E um senhor ao lado disse: nossa, que flor maravilhosa, eu queria poder comprá-la, mas era muito cara, eu queria poder comprá-la para levar para minha casa. E o Divaldo lhe perguntou: mas por que você queria isso? Nós não estamos aqui vendo essa orquídea. Mas não, nós queremos tomar a beleza e trazer como se ela fosse nossa. Só que a flor não permanece. Passados alguns dias, talvez alguns meses, dependendo da planta, a flor vai embora. Muitas vezes, se a planta for bem cuidada, ela nasce novamente. Outras vezes, não. Mas existe o desejo da posse. O bom e o belo não basta ser vivido, mas eu tenho que me apoderar dele. Assim, na relação das pessoas também. Não basta que as pessoas convivam umas com as outras, os casais, sobretudo. É preciso que o homem tenha um sentimento de posse sobre a mulher, ou a mulher um sentimento de posse sobre o homem. Até este corpo que recebemos não nos pertence. Sempre frisamos isso, somos espíritos imortais e fazemos uso desse corpo que nos é oferecido para uma experiência temporária aqui na Terra. Mas nem por este corpo nós podemos nos apegar muito, porque mais cedo ou mais tarde a gente tem que deixar ele e seguir adiante com o que nós somos realmente. Nós não somos o nosso corpo, nós possuímos um corpo. E intimamente, inconscientemente, a gente sabe disso. Porque quando nos referimos a nós, falamos o meu braço, a minha perna, não é? Isto é, para que seja a minha perna, eu não sou a minha perna, eu sou alguma coisa que possui uma perna. Então, inconscientemente, nós sabemos disso. Mas ainda assim nós desejamos ter as coisas. E esse jovem, que vivia possivelmente uma vida boa, pois o pai era o senhor daquelas terras, tinha muitos servos. Apesar de, provavelmente, cada um viver uma vida diferente do outro, os dois irmãos, é provável que um cuidasse
da plantação e outro dos animais, assim como nós, cada um de nós tem uma ocupação, um papel diferente dentro do quadro em que estamos inseridos. No entanto, todos nós compartilhamos dessa herança, dos recursos de Deus igualmente. No exercício que o Sanglade fez antes da palestra, ele pede para que nós enchamos o pulmão de ar e depois expiremos. É maravilhoso fazer isso. Imagine as pessoas que não podem, por conta de doenças, de dificuldades, desequilíbrios quaisquer. Aquele que está se afogando, o desejo dele encher os pulmões de ar. Nós fazemos isso a cada instante, nem nos damos conta. É algo automático. Compreendemos que tudo que nos é oferecido é obrigação. E queremos, então, maiores direitos sobre os bens que são comuns. Mas esse Pai não julga, assim como Deus também não nos julga. Quando nós pedimos para nos afastar dele, porque queremos experimentar outras coisas, que não a vida em família. Quando falamos em família aqui, falamos da família humana, da fraternidade humana, em dar, em receber, em contribuir. Quando nós queremos nos afastar desta vida e passamos simplesmente a pensar em nós mesmos, naquilo que nós queremos, naquilo que nos faz feliz. É o mesmo que faz esse filho. Viver com o Pai tem certos privilégios, mas tem também algumas obrigações. Deus é tudo, está em todos os lugares. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Para onde quer que caminhemos com Deus. Estamos em Deus, mergulhados nele. Ele é tudo. Eu ouvi recentemente uma palestra do Haroldo, que ele faz um comentário nesse sentido. Ele diz que Deus fala conosco a todo tempo. Eu achei muito interessante. É como se alguém ficasse mandando mensagens para você o dia todo. E às vezes a gente quer um pouco de liberdade. Deus fala conosco através da boca das outras pessoas. Aquilo que nós precisamos ouvir muitas vezes. E nem sempre Ele faz isso por meio dos nossos amigos. Na maior parte das vezes Ele o faz por meio dos nossos inimigos. Que são aquelas pessoas que falam aquilo que nós precisamos ouvir. Isso nos incomoda demais. Então, em determinado momento, assim como este jovem, a gente fala, eu não quero mais saber disso. Eu quero fazer o que eu quiser, da maneira que eu quiser. Eu vou pegar os meus recursos, só que é interessante, porque ele não pode, né? O garoto lá não podia ir sozinho, então ele pede para o pai, ó pai, você me dá a minha parte então, porque daí eu vou viver minha vida. Como nós. A gente também não pode se apartar de Deus. A gente vai, mas a gente fica com o pé lá, né? A gente vai, levando o nosso corpinho, e a gente vai. E seguimos adiante. O Pai não nos culpa. Deus não nos julga jamais. Ele somente concorda com tudo aquilo que nós pensamos. Por quê? Porque simplesmente Ele nos deu o livre arbítrio, por amor. Nos criou simples e ignorantes e nos deu a capacidade de escolhermos aquilo que desejamos. Como um ser perfeito, que é Deus, oferece à sua criatura o livre-arbítrio, o direito de fazer, de escolher o que ele quiser. Como este ser poderia julgar esse filho, essa criatura? E pior ainda, como poderia condená-lo? E pior ainda, como poderia condená-lo eternamente?
não cabe, não é mesmo, na justiça de Deus? Esse Deus que permite que nós façamos aquilo que quisermos, está consciente que a gente vai errar, Ele sabe disso. E nós erramos. Vivemos em um mundo com aproximadamente 7,5 bilhões de seres. Todos nós em estágios evolutivos particulares, diferentes uns dos outros. Contrastando de espíritos nobres e missionários até espíritos ainda extremamente endurecidos, com os corações enregelados. Ficamos estarrecidos muitas vezes ao assistirmos as notícias nos jornais, não é mesmo? E pensamos, como pode haver um mundo com tantas diferenças? Porque o nosso mundo tem essa natureza, é um mundo de expiações, é um mundo de provas, é um mundo de 7,5 bilhões de seres imperfeitos que podem fazer o que quiser. Imagine, cada um de nós, nas nossas imperfeições, escolhemos o que queremos fazer. E as nossas escolhas, naturalmente, geram consequências. E é baseado nessas consequências e na nossa capacidade de perceber a relação entre as coisas, é que a gente evolui. Mas nós temos que ter essa capacidade de perceber o resultado de cada ação, porque a gente só olha para os resultados e não vê as ações. Eu recentemente conversava profissionalmente com uma pessoa falando sobre o departamento comercial de uma empresa, e eu disse que nós não gerenciamos os resultados, nós gerenciamos os esforços. O resultado é o produto. 2 vezes 2, o resultado é 4. O 4 eu não mudo, eu posso mudar os fatores. Então nós mudamos as ações e os resultados mudam. Mas o fato é que na nossa vida a gente olha muito os resultados, as coisas que estão acontecendo, as dificuldades, as dores, os sofrimentos. E a gente esquece de olhar as ações. O Espiritismo nos permite isso. Nos permite esse entendimento do mecanismo das coisas. Voltamos à pergunta onde mora a felicidade. Aquele jovem acreditava que a felicidade não estava ali onde ele vivia, estava em outro lugar. Onde? Numa outra vida que não a vida que ele vivia. Muitas vezes, nós também pensamos assim, como ele. Não tem um dito popular que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde? Parece que a vida do vizinho é sempre melhor, tem menos dificuldades. Sobretudo, atualmente, com o advento das redes sociais, não é mesmo? A gente olha no perfil do nosso amigo, está lá tirando a foto na Torre Eiffel, no fundo, está viajando pela Europa, e a gente fala, nojento. Está lá, nojento, passeando de novo. Você acha que precisa viajar tanto desse jeito? Não é mesmo? Ou o vizinho que recebe aquela promoção no emprego, troca de carro, né, compra aquele carrão, passa na porta da casa da gente e fala, nojento, olha lá. Você acha que precisa de um carro desse tamanho para andar na rua? A vida das pessoas parece que elas têm menos problemas do que a gente. Parece que a nossa vida só que é difícil. Mas que todas as coisas acontecem com a gente. Tem aquele personagem, não tem, de desenho animado, que eu acho muito engraçadinho. Antigamente, eu acho que não passa mais hoje, mas era um sujeito que saía na rua com uma nuvenzinha em cima da cabeça. Ele dizia, ó céus, ó azar, ó dia. Tudo acontecia com ele de errado. E assim também, muitas vezes, nós nos portamos, achando que o universo está conspirando contra nós. Como se o próprio Deus estivesse observando o que estamos fazendo para nos castigar por alguma coisa. Infelizmente, Deus não tem nada a ver com o nosso sofrimento e a nossa dor. Nós é que somos responsáveis por cada experiência que vivemos. Sabendo disso, nós precisamos mudar as nossas atitudes para que novas experiências sejam criadas no futuro, experiências menos dolorosas. É possível expiar
É possível experimentar provas sem dor. É possível expiar com trabalho e não com sofrimento. O sofrimento não paga dívida nenhuma. Não gosto da palavra dívida, mas os comprometimentos que nós assumimos em passado de ignorância, em passado sombrio, não são resgatados com sofrimento. Muitas vezes as pessoas dizem, o Espiritismo diz que tem que sofrer. Jamais! Nós não temos que sofrer. O sofrimento é simplesmente um alerta. A febre. Quando temos febre, nós vamos identificar a causa dessa febre para tratar a doença, a causa, a infecção. E não tomar um antitérmico somente, né? A gente toma no começo, nos sentimos melhor, mas a gente precisa buscar as origens. Assim a dor, o sofrimento também. Precisamos identificar as origens daquela dor, daquele problema que estamos vivenciando. Na Grécia Antiga, os filósofos já acreditavam, e sobretudo Aristóteles, mas já muito antes dele, Sócrates, Platão, mas Aristóteles, falando dele, ele acreditava que no cosmos havia uma perfeita ordem, que tudo estava em seu lugar, que tudo que existia na criação deveria ocupar um lugar determinado nesse cosmos e cumprir a sua função. Se tudo estivesse em seu lugar, cumprindo a sua função, então haveria equilíbrio e uma boa vida, uma vida feliz. E que o sofrimento então só ocorria quando alguma coisa estivesse fora do lugar. Pensem num relógio, desses relógios antigos, né, cheio de engrenagens, como se cada coisa no universo fosse uma engrenagem daquela, colocada no ponto perfeito onde deveria estar. Se uma engrenagem daquela para de funcionar, todo o relógio, toda a máquina entra em colapso. Então, para os gregos, esse era o entendimento. E nós, cada um de nós, nesse entendimento, é uma peça desse relógio. Então, para que tudo funcione perfeitamente, é natural que cada um de nós tem que estar colocado onde deveria para realizar a tarefa que lhe cabe. Agora, onde nós deveríamos estar? Por isso a pergunta, onde está a felicidade? Onde nós deveríamos estar? Eu deveria estar na Austrália, não aqui. Nasci em país errado. Não nasceu. Nasceu no país certo. Nasceu na cidade certa, nasceu na família certa. Nasceu filho e filha dos pais que deveriam ter sido seus pais. No meio em que nos encontramos é que podemos crescer. Onde estamos é o melhor lugar do mundo para que nós cumpramos as funções que nos cabem. É exatamente onde estamos. No entanto, quando olhamos as dificuldades, percebemos as dificuldades, pensamos, vou sair daqui e vou para ali. Porque aqui está difícil, mas lá parece que está melhor. Só que as dificuldades somos nós. Nós carregamos em nosso corpo espiritual um registro do que nós somos e das experiências que precisamos viver. Vejam bem, então aquele que sofrerá no Brasil e na Austrália e no Canadá, em Orlando, nos Estados Unidos. Se ele está perturbado aqui, e ele vai embora para o Rio Grande do Sul, ele vai ser perturbado no Rio Grande do Sul. Então, o que o filho tentou fazer era buscar a felicidade em outro lugar, demonstrando exatamente essa nossa conduta, de sempre procurar ser feliz num local que não é onde você está e num tempo que não é o tempo presente. A gente diz, hoje está difícil, mas no final do ano vai melhorar, no ano que vem vai ser melhor, não é todo final do ano, nós não ouvimos isso?
2019 vai ser maravilhoso, 2020 vai ser maravilhoso, mas o ano não muda nada, porque nós não mudamos em nada. E o pior é que corremos o risco de ser pior, né? Porque quando nós não aprendemos, a tendência da febre é piorar. Quando nós não cuidamos da origem da doença, a tendência é aumentar o sofrimento. Mas veja, não temos aí nenhum castigo divino. Nós temos efeito, causa e efeito. Precisamos nos conscientizar. Ainda, na filosofia grega, nós encontramos uma obra chamada A Odisseia, de Homero, que conta a história de Ulisses. Ulisses era um rei de uma ilha chamada Ítaca, casado com uma mulher, Penélope, uma rainha, e ele teve que sair da sua ilha, deixar o seu reinado, deixar o trono para ir lutar a guerra de Troia, da Grécia contra Troia, para resgatar a mulher que foi sequestrada dos gregos. E eles vencem a guerra de Troia. E durante a guerra, tantas atrocidades acontecem, uma delas é que ele fere o olho do Ciclope. Isso é mito, é uma história mítica, tá? Então Ulisses fere o olho do Ciclope. E para o Ciclope isso é um problema sério, né? Porque ele só tem um olho. O Ciclope era filho de Poseidon, o deus das águas. E Poseidon, então, teve que tomar uma atitude contra Ulisses. E a atitude foi dificultar a vida de Ulisses para que Ulisses não voltasse para casa. Veja bem, então, toda a história da Odisseia de Ulisses tem como pano de fundo a necessidade que o indivíduo tem de retomar o seu lugar no mundo para poder realizar e ser feliz, se realizar. E ele vai, por exemplo, ele chega a uma ilha chamada Calipso, onde ele passa um tempo nessa ilha, ele não consegue encontrar o caminho de casa. E essa ilha tem uma deusa que habita lá, que é a deusa Calipso. E ela deseja ele, quer ficar com ele de todo jeito, oferecendo a ele até a eternidade. Ele poderia se converter em um deus. No entanto, Ulisses chora toda noite, porque ele está fora de onde ele deveria estar. Ele quer voltar para casa. Então Ulisses abre mão da imortalidade como Deus para retornar para casa, para Penélope, para sua mulher. Temos aí outra lição, de que mais vale uma vida mortal e finita do que uma vida imortal fora da função e do lugar onde você deve ocupar. Veja que eu não estou dizendo com isso que nós não devemos procurar um lugar melhor. Eu estou falando da nossa busca interna. Quando eu falo do lugar que nós ocupamos, eu falo do lugar interno que nós ocupamos. Do que nós precisamos avançar para encontrarmos a nós mesmos, a nossa real identidade, para atendermos às nossas verdadeiras necessidades. Não estou dizendo que nós não podemos mudar de país, ou mudar de emprego, ou mesmo mudar de família. Claro que podemos. Mas não é sobre isso. É sobre abrir mão da luta que nós trazemos para essa existência. Temos um planejamento reencarnatório, só que quando renascemos aqui, esquecemos. No livro Os Mensageiros, é muito interessante, tem muitas histórias de médiuns que passaram mais de 30 anos no plano espiritual, se preparando para reencarnarem aqui. E quando reencarnam, esquecem-se de tudo, se perdem na ilusão do mundo. O mundo nos ilude facilmente, tantas cores, tanta beleza, tantas coisas que nós podemos ter, não é verdade? A gente vai numa loja hoje, dessas lojas de utilidades domésticas, a gente tem 30, 40 mil itens ali dentro, tem coisa que você nem imaginou que existe,
Aí você vai passando pelas prateleiras, fala, isso eu também quero, eu quero. A gente passa a querer as coisas de fora, e é essa viagem que eu estou dizendo. Quando a gente deixa de contemplar nós mesmos, a nossa evolução espiritual, é essa viagem. É sair de onde estávamos para buscar as coisas do mundo. E com esse menino aconteceu isso. Aí nós temos uma foto de 2 amigos se divertindo. Não tem nada errado nisso, viu? A diversão é maravilhosa. Mas a história nos conta o seguinte, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. O que a gente poderia trazer como exemplo para essa passagem? Muitas vezes nós também, como eu disse, fugindo da nossa real responsabilidade, da nossa evolução espiritual e vivendo uma vida de desejos e de fruir os prazeres materiais, nós acabamos destruindo a nossa própria saúde muitas vezes. Não é verdade? Aí acontece isso. Ele dissipou a sua herança. O que mais nós temos de herança? Qual é a nossa principal herança? O nosso tempo. Toda vez que perdemos o nosso tempo, nós estamos dilapidando o patrimônio do nosso Pai. Toda vez que somos ociosos, mas eu não falo do ócio criativo, eu falo do ócio que não beneficia a ninguém, nem o ocioso e nem aquele que está ao seu lado. Toda vez que somos ociosos, estamos dilapidando o patrimônio do nosso Pai. E deveremos prestar contas por isso. Assim como temos a parábola dos talentos, não é mesmo? Cada um de nós recebe uma parcela desses talentos e depois temos que prestar contas. O que fizeste com aquilo que lhe foi oferecido, com as condições que lhe foram ofertadas? Outra coisa curiosa aí, veja que ele partiu para longe. Novamente, a condição, ele foi viver numa terra distante. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, nossa, se eu pudesse, começaria tudo de novo. Eu iria para um lugar diferente, onde ninguém me conhecesse para fazer tudo de novo. Sabe por que a pessoa sente isso? Porque ela sente que ela é melhor do que aquilo que ela está fazendo, que ela pode fazer melhor. E nós sentimos isso, que nós podemos fazer melhor. Nós somos melhores do que aquilo que nós revelamos para as pessoas que estão ao nosso lado, sobretudo para aqueles que nos conhecem mais intimamente. Por isso que às vezes dá um desejo de começar de novo, onde ninguém nos conheça, para que nós possamos mostrar o melhor que temos em nós, porque já mostramos tantas coisas ruins, descontrole emocional, tantas vezes. Agora a gente quer ser bom, nós temos o desejo de ser bom. Mas podemos ser, hoje. Olha que mendigo bonitão que eu encontrei, não é? Olha lá, parece foto de revista de moda, né? Eu acho que é, não sei não. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Interessante, aquela região é que passou por fome. Veja que não foi nada pessoal contra ele. Demonstra a condição cíclica do nosso mundo. As coisas, ora, estão numa condição, ora, decaem, ora, melhoram. Não é assim? Sobretudo naquele tempo. Naquele tempo bastava um problema climático para haver fome em toda a região. Falta d'água. Então, é simples, não é pessoal. Então, voltamos a dizer, não é uma vingança de Deus ou um castigo de Deus porque ele errou. Não, é uma coisa natural. É porque quando nós nos afastamos de Deus e da nossa tarefa, nós ficamos por conta. Ficamos por nossa conta e risco. Quando, na verdade, nós temos que nos conscientizar da nossa fragilidade. Pai, nós nada podemos sem a Tua presença, sem o Teu concurso. Jesus, nós nada podemos sem Você. Como modelo, como exemplo,
para a nossa conduta. Bons espíritos que nos assistem, que aqui estão nessa noite, nós nada podemos sem vocês, a nos inspirarem diuturnamente, quando diante das aflições da vida, e o rapaz foi trabalhar cuidando de porcos. Veja que para eles cuidar de porcos era o fundo do poço, já que para a cultura judaica o porco é um animal amaldiçoado, imundo. Então, quando ele foi obrigado a cuidar dos porcos, e não só a cuidar dos porcos, ele queria se alimentar com o alimento dos porcos, aquilo representa o fundo do poço, de onde um ser humano pode chegar. É o que Jesus representou naquele momento. E naquele momento, ele refletiu. Falou, eu aqui, sofrendo dessa forma, passando fome, e lá na casa do meu pai, os empregados dele comem melhor do que eu. E eu querendo comer as alfarrobas, as bolotas que são oferecidas aos porcos, e os empregados do meu pai comendo melhor do que eu. A que ponto eu cheguei, ele deve ter pensado. E é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Não precisamos chegar no fundo do poço. A pergunta é, já não é o suficiente? Porque se já sabemos como as coisas funcionam, como elas se processam, e se continuamos agindo da mesma forma, e continuamos sofrendo, qual o sentido disso? O mundo, a Terra, é um planeta destinado a espíritos rebeldes à lei de Deus, nós sabemos disso. Isso é, nós sofremos por rebeldia. Quando Jesus se apresenta a Saulo, ele diz, Saulo, Saulo, não recalcitres contra o aguilhão. Em outra palavra, não dê murro em ponta de faca. O animal bravo, que se debate muito na carroça, se machuca todo, não adianta se debater, vai do jeito, faz o que precisa fazer, com humildade, aceita, com resignação, aquilo que você não pode mudar, trabalha com amor, segue adiante, nada vai lhe faltar do essencial daquilo que você precisa. Naquele momento ele se arrepende, e ele diz, vou-me embora, vou procurar meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Veja que até então é um pensamento. Allan Kardec diz em O Céu e para o realinhamento do homem às leis de Deus. Expiação, reparação e arrependimento. Isto é, expiação, como nós vimos, é um resultado imediato. Quando a gente comete um engano, imediatamente mesmo, a gente já é acometido, porque a lei de Deus está na nossa consciência. Quando erramos, automaticamente a gente já vai buscar a dor e o sofrimento relacionado àquilo que nós praticamos, para que nós possamos olhar para dentro de nós, refletir como aquele jovem refletiu, e chegar ao arrependimento, que é este ponto. No arrependimento a gente fala, pai, eu me arrependo do que eu fiz, e lhe peço a oportunidade de corrigir os erros que eu fiz, que é a reparação. Olha que interessante. Não é um arrependimento vazio. Pai, me perdoa pelo que eu fiz. Está perdoado. À beira da morte, muitas vezes, chama lá o padre, o pastor. Você se arrepende de tudo que você fez? Eu me arrependo, e vai embora. Agora foi para o céu. Foi não. Foi não. Vai ser complicado, do mesmo jeito. Pouco menos, se se arrependeu de verdade, mas aí vai ter que trabalhar, porque se arrependeu uma parte. Agora tem que trabalhar a beça para poder recuperar aquilo que fez. Então é essa predisposição que a gente tem que ter, esse entendimento. Eu errei, eu me arrependo,
mas eu quero corrigir aquilo que eu fiz de errado. E aí nós temos a ação, porque depois que ele reflete, ele se arrepende, o que ele faz? Partiu, então, e foi ao encontro de seu pai. Ele fez, é a ação, saiu do plano mental só, do pensamento, para a execução, ele caminhou na direção do pai dele de volta. É o que nós precisamos fazer. Temos um planejamento, ouvimos palestras, lemos livros, assistimos filmes, nos emocionamos com as coisas, mas não sai desse campo, porque fazer mesmo pouco, muitas vezes fazemos. Ele fez, ele voltou e caminhou. E o que aconteceu quando ele caminhou de volta? Olha que imagem linda. Ele estava ainda ao longe quando seu pai viu. Encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Essa não é uma atitude comum para o patriarca, para o homem nessa cultura. Eles são sérios, duros. O máximo dá um beijinho na testa do filho. Mas o que demonstra, e o que é interessante dessa passagem, ele estava ainda ao longe. Veja, ele ainda não tinha caminhado muito, não estava perto do pai. Isto é, nós, quando decidimos, nos arrependemos, quando queremos de verdade nos realinhar, nós voltamos a nossa face para a direção do Pai. Estamos a zilhões de quilômetros de distância do nosso Pai, mas de lá Ele nos vê, ao longe ainda. Ele não espera que nos tornemos santos homens, para que possa nos receber em seus braços. Não, é ainda distantes dele que Ele nos recebe. E como o Pai nos recebe? Nos recebe nos abraçando e nos cobrindo de beijos. Isso é um amor que é difícil compreender. Esse pai que foi desprezado por aquele filho, mas que não julgou jamais aquele filho. Sintam-se como esse filho, assim como eu me sinto. Todos os erros que eu cometi, e que eu reconheço, outros que eu não reconheço, muitas atitudes de que eu me envergonho, não tem problema nenhum. Não é necessário nenhum sacerdote, ninguém para dizer que eu estou perdoado, simplesmente porque Deus não me julga, porque Ele me ama, porque Ele me recebe de braços abertos e me cobre de beijos, desde que eu me volte para Ele, e que dê o primeiro passo na sua direção. E ele avança. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Por que Jesus repete isso 2 vezes na história? Não é interessante? Lá atrás, quando o jovem reflete, ele pensa sobre isso, mas só aqui ele verbaliza. Ele verbaliza isso ao Pai. Ele se confessa ao Pai, num ato de humildade. Ele se diz frágil ao Pai, se diz arrependido ao Pai. É dessa forma que nos apresentamos diante do Pai, que nos curvamos diante do Pai, com humildade, jamais com arrogância. Muitas vezes a gente vê determinados irmãos de outras religiões elaborarem suas orações como se Deus nos devesse alguma coisa. Pai, tu és o rei, eu sou então um príncipe, e como um príncipe, eu exijo a minha parte. É como o filho pródigo. É com humildade que nos apresentamos diante do Pai, daqueles que vão dar ainda o primeiro passo na direção. O filho chegou de volta. A história não conta, mas ele teria que reconquistar a confiança do irmão, que a gente vai ver logo à frente, de toda a comunidade.
ele teria que trabalhar muito ainda. A história seria uma história muito longa. Então aconteceu uma festa. Aquele pai, naquele momento, faz o quê? Chama os seus servos, pede uma túnica para lhe vestir, pede sandálias, coloca-lhe um anel no dedo e o recebe como filho. Quando nós retomamos o nosso lugar, nós retomamos de onde paramos, é isso que significa. Hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Cada um de nós alcançou uma posição na evolução ao longo dos milênios que nos trouxe até aqui. Eu gostaria que cada um se sentisse assim, a melhor versão de si mesmo. Eu sou a melhor versão de mim mesmo. Amanhã eu serei melhor do que sou hoje, mas hoje eu sou melhor do que fui ontem. Porque hoje eu sei alguma coisa além do que eu sabia ontem. Eu trago comigo mais amor do que eu trazia ontem, e amanhã eu trarei mais. O irmão dele não o aceita, mas esse é tema para uma outra palestra, né? O irmão dele sofre de um mal muito comum, que vocês veem lá, é a inveja. É a inveja. Na carta de Paulo aos Romanos, tem um versículo que eu acho muito bonito. Ele diz que nós, os cristãos, devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Olha que lindo! Muitos são aqueles que choram com os que choram. Aliás, muitas pessoas se aproximam daqueles que choram porque sentem o desejo de ajudar, autêntico, mas tem dificuldade de se alegrar quando as coisas dão certo para as outras pessoas. Sentem um pingo de inveja. Falamos lá atrás, lembra? Daquele que foi viajar, daquele que foi promovido, daquele que trocou o carro, de se alegrar verdadeiramente por ele. Nossa, que legal! O que está acontecendo com ele, o que está acontecendo com você? Sucesso, paz, luz para você. Nós sabemos as dificuldades que todos vivemos. Ele também vive as dele. Esse irmão não conseguiu fazer isso, não conseguiu se aproximar do irmão dele, que foi recebido de volta. E o pai, sábio, novamente, vai lhe explicar que, na verdade, médico é para quem está doente. Não é verdade? Na verdade, aquele irmão estava perdido e ele estava junto do pai. Mas ele revelou que, no fundo, ele jamais esteve junto do pai. Na verdade, o filho pródigo é o que teve a coragem do enfrentamento de si mesmo, de caminhar, de errar, de se arrepender e de voltar, enquanto aquele que ficou não estava lá verdadeiramente. Este pode representar os fariseus da época de Jesus, que é aqueles que por fora mostram resignação, mas por dentro desejam tudo aquilo que não têm, amargam uma inveja tremenda das outras pessoas que estão realizando o que elas podem. E de nossa parte, o melhor é o caminho do meio. O melhor é não precisar se afastar do Pai. Mas todos nós nos afastamos. Um dia, no passado, no presente, no futuro. E essa história nos mostra que quando isso acontece, não tem problema nenhum. Podemos cair muitas vezes com a cara no chão. Não tem problema. Desde que nos levantemos depois, com humildade, e continuemos a caminhada. Lembrando que não estamos sozinhos. Cada um de nós é acompanhado de perto por um guia espiritual, um espírito de ordem superior, que a cada instante sopra em nossos ouvidos. Não é maravilhoso pensar nisso? Basta que nós sintonizemos o nosso radinho na frequência dele. Desde bem cedinho acordamos de manhã, Pai, aqui estou, obrigado porque estou aqui. Estou encarnado, tenho mais um dia pela frente.
Me ajuda a cumprir os meus deveres com dignidade nas horas que se seguirão. Pai, para que eu possa ser feliz, para que eu possa fazer brilhar a minha luz. E que essa luz que brilha em mim também possa iluminar aquele que caminha ao meu lado. É então com essa mensagem que eu desejo a vocês uma excelente semana, repleta de oportunidades, repleta de luz, com muita leveza, e que a cada dia nós encontremos a força necessária para sermos melhores do que fomos no dia anterior. Uma boa noite a todos.